A paz do Senhor, meus queridos juniores, é uma alegria estar com vocês mais uma vez, em mais uma aula, tá? Hoje nós já vamos para a 9ª aula, passou rápido, né? Hoje nós já estamos na 9ª aula dessa revista maravilhosa que fala sobre as vitórias do povo de Deus, né? E já estamos acabando já esse ciclo, né? E sem demora nós vamos orar ao Senhor. Antes de nós orarmos, eu já queria dar as boas-vindas, tá? A todos vocês que estão nos assistindo, que já estão aí já conosco, já começou a aula aí. E aos nossos visitantes também, sejam muito bem-vindos, tá? Que vocês se sintam à vontade no nosso meio. Quero pedir já que vocês dêem o like de vocês aí, compartilhe a aula, que vocês sejam uma bênção diante de Deus. Deixa Deus usar vocês para proclamar a palavra dele, né? Através desta aula, através desse vídeo, tá? Que a palavra de Deus seja proclamada através da vida de vocês, tá? Então, ó, compartilhe com os vizinhos, com os parentes, com aqueles que vocês conhecem, para que a palavra de Deus, ela venha se expandir e que você seja esse canal de bênção, tá? Para Deus nesta manhã. Então, vamos orar para iniciar nossa aula? Feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus neste momento. Senhor, eu venho te pedir nesta manhã, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Venha nos ajudar a compreender a tua palavra, Senhor, que será ministrada pelo teu Espírito Santo nesta manhã. Que o teu Espírito, ó Deus, venha visitar neste momento todos os lares, ó Pai, que abriram as suas portas neste momento, que irão assistir essa aula, que irão aprender da tua palavra, Senhor. Venha abrir os nossos corações, ó Deus, nessa manhã, através do teu Espírito, e que uma grande obra seja feita em nossas vidas através da tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, vamos iniciar a nossa aula, né? Que já iniciou, né? Nós já iniciamos nossa aula. Então, nós vamos dar continuidade agora através do texto áureo. Nós vamos ler o nosso texto áureo nessa manhã. E eu queria pedir vocês já que vocês pegassem a revista de vocês, o caderninho, tá? Os salmos que nós vamos orar daqui a pouquinho. E a sua Bíblia, tá? Porque a nossa aula já iniciou. Vamos lá? Então, antes do texto áureo, vamos ler o nosso salmo. Pega todo mundo aí o seu caderninho e vamos ler o nosso salmo nesta manhã. Vamos lá? Abre aí no dia 29, tá? Salmo 29, 11. O Senhor abençoa o povo dele com paz. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Senhor, que bom é saber que somente com Deus eu consigo ter paz em um mundo com problemas. Querido Pai, quero ter paz que só o Senhor pode dar. Orando pelas crianças da Rússia. Que o Senhor os abençoe e os guarde de todo mal, as crianças e suas famílias, que são perseguidas por não negarem a Cristo. Que o Senhor fortaleça essas crianças que são perseguidas simplesmente por ter escolhido seguir a Jesus. Que Deus os guarde, os fortaleça e que eles não desistem de seguir a Jesus. Amém? Então, agora, sem demora, pegue a revista de vocês e nós vamos ler o nosso texto áureo. Vamos lá? Na 9ª lição desta manhã. E o título da nossa lição, que vocês já sabem, a nossa lição de hoje, ela fala sobre
Ezequias confia em Deus. Que maravilha, né? Que maravilha é confiarmos no Senhor. E essa lição de hoje, ela vem falar disso, não só de confiança, mas ela vem falar de oração, ela vem falar de poder de Deus, tá? Ela vem falar também de coragem. Então, essa história de Ezequias, ela vai falar muito aos nossos corações essa manhã, tá? Acompanhe do início até o final a nossa aula, que você vai aprender muito, mas muito da palavra de Deus nesta manhã. Então, vamos falar o nosso textuário? Vamos lá. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Salmo 17, 6. Vamos ler de novo? Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Olha o que diz esse texto áureo. Eu oro a ti. Está falando, né, de oração. Eu oro a ti. E por isso o Senhor me responde. O Senhor me ouve. Olha só. O salmista está falando aqui que ele ora, o Senhor ouve ele e o Senhor responde. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que é o poder da oração. E a gente vai falar muito disso nesta manhã. Da importância da oração. Como orar é importante. Não é pouco importante, é muito importante. É importantíssima a oração na vida do cristão. É a coisa mais importante na vida do cristão. É orar. Porque é através da oração que nós vamos ter acesso a Deus. É através da oração que vamos ter intimidade com o Senhor. E nesta manhã nós vamos falar sobre isso. E o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através dessa lição. Como esse chaveiro. Tá vendo? Esse cadeado aqui. Olha essas chaves. São muitas, né? São muitas opções aqui, tá vendo? Será que falar com Deus também nós temos muitas opções? De nós falarmos com Deus, nós temos muitas opções. Só uma coisa pode abrir a porta para termos acesso a Deus. E essa coisa é a oração. Esse cadeado é como se fosse a porta para falarmos com Deus. A chave é a oração. E a única coisa que abre essa porta, ó, é a oração. É ela que nos dá acesso a Deus. Podemos aqui tentar abrir o cadeado com várias outras chaves. Isso aqui tem chaves para várias coisas aqui. Da porta, do portão, né? Da sua casa, mas só tem uma aqui que abre essa porta, que representa a porta que falamos com Deus. E assim é a oração. Só através da oração. Por isso, a importância da oração que nós vamos falar aqui nesta manhã, tá? Então, sem demora, nós vamos para a lição. Pegue a sua Bíblia agora. Se você tem a Bíblia devocional, tá? Nós vamos abrir na página 594, da nossa Bíblia devocional, tá? Se você não tem a Bíblia devocional, você vai abrir em Isaías 37, de 1 a 37, tá bom? Então, vamos ler a nossa passagem aqui nesta manhã? Vamos lá, abrir 594. Já abri aqui. Essa leitura, ela é um pouco
ela é um pouco extensa. Então, eu vou ler Isaías 37, eu vou ler do versículo 15 até o versículo 20, tá? Que fala a parte que fala da oração de Ezequias para Deus, né? Onde ele se prostra diante de Deus, onde ele coloca diante de Deus as circunstâncias que ele está passando. Então, vamos lá? Isaías 37, vamos ler do 15 até o 20. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Amém? Então, essa passagem, ela fala da parte que Ezequias, ele ora ao Senhor. Por isso que nós falamos aqui quão importante é a oração, né? Que foi o que Ezequias fez quando ele se encontrou numa situação sem saída, né? E para nós falarmos da importância da oração, nós vamos falar aqui que Deus tem 3 maneiras de falar conosco através da oração. Ele tem 3 maneiras de nos responder quando nós oramos, né? Eu trouxe, inclusive, aqui, né, um exemplo aqui das cores do semáforo, porque essas 3 maneiras, né, elas se encaixam perfeitamente nas cores do semáforo. Quando você se depara em frente ao semáforo, que ele está vermelho, o que é para você fazer? Para você parar, não é? Você tem que parar. Você não pode seguir. Assim, é uma das maneiras que Deus responde às nossas orações. Muitas vezes você vai orar e Deus vai falar com você o quê? Não. Não pode. Não vou te dar. Você não pode receber isso. Isso não é para você. Ele vai dizer não. Nós vamos ficar tristes. Mas Deus sabe por que Ele está dizendo não para nós. Porque Deus conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso caráter, Ele sabe o que aquilo causaria na nossa vida, o que aconteceria conosco, se aquilo iria nos levar à destruição. Então Deus sabe, por isso que às vezes Ele fala não. As nossas orações, aquilo que nós pedimos. Outra maneira de Deus responder, né? Quando o semáforo está verde, é para quê? Siga, né? Pode ir, vá em frente. Assim é Deus, quando Ele fala sim. Nossa, é tão bom quando Deus fala sim, né? Quando nós oramos por uma causa, quando alguém está enfermo, que a gente ora e a pessoa é curada, sai daquela situação, quando é liberta. Quando seus pais às vezes oram, estão precisando de um emprego, e você ora e as portas se abrem. Que alegria quando Deus fala sim. Quando Ele responde de imediato.
Não é? É muito bom, é muito satisfatório. Nós ficamos felizes quando Deus fala assim. E a outra maneira também de Deus responder, né? Quando está amarelo, fala aí para nós. Você tem que fazer o quê? Espera. Ó. Espere. Agora não pode. Stop. Deus também responde assim. Porque às vezes nós pedimos e nós não recebemos aquilo de imediato, né? Na hora que nós pedimos. Mas quando passa um tempo, aí que a gente recebe aquilo, a gente pensa assim, nossa, agora eu entendi porque lá atrás Deus não me deu. Por que Deus esperou para me dar agora? E muitas vezes é algo muito melhor, é algo muito maior do que aquilo que você tinha pedido. Então, é maravilhoso também a resposta de Deus quando ele fala, espere. Então, essas são as 3 maneiras que Deus nos responde na nossa oração. E essa lição de hoje, de Ezequias, quando Ezequias orou, Ezequias recebeu um sim. Olha que legal. Ezequias recebeu sim. Deus respondeu de imediato a oração de Ezequias. Eu imagino a alegria de Ezequias quando ele recebeu um sim de Deus na sua oração. Só que, quando Ezequias recebeu esse sim de Deus, nós vamos aprender nessa manhã um pouquinho dessa história de Ezequias, porque tinha uma trajetória de Ezequias, tinha um caminho, um percurso, né, até ele chegar nesse sim de Deus. E qual era esse percurso de Ezequias? Quando a gente estudou essa história, muito falou os nossos corações, porque quando Ezequias, ele recebeu o trono do seu pai, o trono ele estava destruído. Seu pai não foi um bom rei. Seu pai fez coisas, permitiu coisas muito ruins para o povo de Israel. O reinado do seu pai foi mantido em uma posição de aliança e submissão à Síria. E sabe o que aconteceu com isso? Essa aliança e submissão trouxe muita influência pagã para dentro do povo de Judá. E isso aconteceu o quê? Uma contaminação na vida religiosa do povo de Deus. O povo foi contaminado por causa dessa má administração do pai de Ezequias. A nação ficou marcada por práticas ruins que afrontavam a vontade de Deus. Isso foi o que aconteceu. E ali, quando Ezequias, ele assume o trono do pai nessas condições, nesses transtornos todo, o povo já todo contaminado, os altares do Senhor destruídos, a idolatria tomava conta do povo. O que Ezequias fez? Ele viu que aquela situação, a queda daquilo tudo, tinha a ver diretamente com o quê? Com a desobediência do seu pai, a desobediência do povo, à lei de Deus. E aí o que Ezequias faz quando ele está diante dessa situação? O que ele faz? Ele tinha 2 opções. Ou ele continuava, deixava, reinava do jeito que estava, ou ele tomava uma outra atitude. E foi o que Ezequias fez rapidamente. Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. E eu quero dizer para vocês, diante disso, que
O que que isso nos ensina? Que onde estivermos, nós podemos mudar a situação daquele lugar. Nós podemos ser a luz ali. Nós podemos tomar atitudes diferentes, onde quer que nós estejamos, seja na escola, junto com seus colegas que praticam coisas erradas, que falam palavrões, né? Seja no meio dos seus amigos, quando você está brincando, que fazem brincadeiras que afrontam a Deus, que falam coisas que desagradam a Deus, que praticam coisas erradas. Seja onde você estiver inserido, você pode fazer como Ezequias. Devemos lutar contra essas coisas. Devemos renovar o meio onde estamos. Mudar a situação, porque nós somos luz, somos cristãos. E nós podemos fazer isso em nome de Jesus. Podemos que as pessoas sejam mudadas através das nossas vidas, das nossas atitudes. Mesmo que você vê que seja impossível aquela mudança. Mesmo que você venha a ver que não tem jeito. Que a situação não tem mais como mudar, que aquela pessoa não vai se converter. Tem jeito sim. Se você tomar a atitude certa diante de Deus, se você for luz aonde você estiver. E assim foi Ezequias. Ezequias, ele mudou a situação daquele reino, daquela situação que ele pegou, totalmente destruída. Ele lutou para eliminar a idolatria entre o povo. Ele também reabriu e purificou o templo de Jerusalém. Olha quantas coisas Ezequias fez. Fez também com que a verdadeira adoração de Deus, ela fosse restabelecida no meio do povo. Quanta coisa, né? Mas eu acredito que não foi fácil também para Ezequias. Algo que já vinha anos acontecendo. Mas quando a pessoa ela quer mudar, ela quer fazer a coisa certa, Deus ajuda. Deus, ele faz todas as coisas acontecerem. E aí chega o sim de Ezequias. Viu como a trajetória dele foi diferente? E quando Senaqueribe, ele concentra suas forças para pressionar Judá, Ezequias contou com a ajuda do Senhor. Inclusive, quando Ezequias recebeu o intimato do rei, afrontando Deus, o que Ezequias fez? Ele prontamente, ele recorreu a Deus, confiante que Deus salvaria ele e o seu povo. Porque Senaqueribe era um rei mau. Ele já tinha conquistado muitas nações. Ele era um homem poderoso. E ele afrontava. E ele tinha certeza que ninguém poderia vencê-lo. E ali ele manda um recado através de uma carta, afrontando Deus para Ezequias. E Ezequias pega aquela carta e ele vai no altar do Senhor. E ele apresenta aquela carta no altar do Senhor. E ele fala: Deus, olha o que o rei está fazendo conosco. Olha como ele afrontou o Senhor e o teu povo. E ali, Ezequias se derrama. A palavra de Deus diz que Ezequias se humilhou ali. Pediu ao Senhor ajuda. Colocou Deus ali na frente de todas as coisas. E é assim que devemos fazer. E aí, tudo aconteceu. E aí Deus se alegra lá do céu. E aí Deus diz sim para Ezequias. Deus abre o sinal verde
para Ezequias que ele pode passar, que ele vai resolver a situação. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus diz sim. E Ezequias, eu imagino que Ezequias ali ficou muito feliz com essa resposta de Deus. E aí Deus manda um anjo, só um anjo. Deus não precisa de muito para nos socorrer. Deus enviou um anjo, apenas um. E esse anjo foi até o acampamento assírio e matou lá 185 mil soldados. Quantos, né? Apenas um anjo. Claro que alguns ainda ficaram vivos, né? Mas esses que ficaram vivos, ó, correram, sumiram, foram embora, junto com o rei. E ali a gente vê a resposta rápida de Deus, o sim rápido para Ezequias. De forma milagrosa, o numeroso exército do assírio foi destruído e o rei Senaqueribe nunca mais ele ameaçou o rei Ezequias e nem o seu reinado. Que coisa maravilhosa, né? Nós podemos contar com o Senhor. É algo poderoso de Deus para as nossas vidas. E podemos isso através da oração, através de falarmos com o Senhor. Quando dobramos os nossos joelhos, Deus, Ele se compadece, Ele se alegra com um coração quebrantado, como foi o de Ezequias, e deu um sim para ele. Amém? Que história maravilhosa, né? Que nessa manhã nós possamos aprender com a vida de Ezequias, com a trajetória de Ezequias. Possamos aprender como a oração é importante, como nos humilharmos diante do Senhor é importante para que Deus nos ouça, para que Ele nos responda. Então vamos adorar o Senhor? Vamos adorar a Deus então neste momento? Através agora das nossas ofertas, que é uma maneira de nós adorarmos ao Senhor. Então vamos colocar as nossas ofertas diante do altar do Senhor? Está aparecendo aí as ferramentas, entendeu? Necessárias que você pode usar, o PicPay, o Pix e outras ferramentas também. E você pode adorar o Senhor neste momento, abrir o seu coração com alegria, ofertar ao Senhor. Se você não puder ofertar agora, pode trazer a sua oferta à noite, entregar aos tios ou às tias. O importante é você participar deste momento, porque Deus, Ele tem nos dado, além daquilo que nós precisamos. E é uma maneira de estarmos alegres, de fazermos isso com alegria, é ofertar ao Senhor. Vamos ofertar então? A tia vai ofertar aqui e vocês façam a sua contribuição, a sua oferta ao Senhor daí. Amém? Vamos lá então? Senhor, enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto.
Amém? Já ofertamos ao Senhor, né, com a alegria do nosso coração. E agora a gente está finalizando a nossa aula, a nossa lição nesta manhã, neste dia maravilhoso que Deus nos deu. E eu só quero dizer para vocês nesta manhã que aprendemos muito com a história de Ezequias, dessa batalha que o Senhor ajudou ele a romper. E quero dizer também para vocês essa manhã que todas as batalhas nessa terra, elas terão fim. Porque Deus tem algo muito maior do que Ele já tem nos dado aqui nessa terra. Algo eterno. E as nossas batalhas se encerrarão. Não precisaremos mais lutar aqui mais contra o inimigo de nossas almas. Ezequias lutava ali contra o rei Senaqueribe. Nós hoje lutamos contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás, que tem nos afrontado, que tem afrontado Deus. Mas um dia, tudo isso vai acabar. Em breve estaremos com o Senhor, morando na cidade celestial. Mas para isso, nós precisamos aqui na terra sermos luz, como Ezequias, ter uma trajetória de mudança, colocar as nossas vidas diante do Senhor, lutar todos os dias contra o inimigo de nossas almas, aquilo que Ele coloca nas nossas vidas para afrontar Deus. Precisamos lutar contra isso, para que cheguemos à cidade celestial. E vai ser maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus está preparando um lugar lindo para nós morarmos. E você vai estar lá junto. Vamos estar todos juntos na morada celestial. Amém? Porque Jesus morreu, veio para nos salvar e veio para nos levar para essa terra maravilhosa, a terra da promessa de Deus. Amém? Então, eu quero aqui encerrar minha aula, tá? Que Deus complete no coração de vocês, que a alegria do Espírito Santo esteja sempre com vocês, que vocês aprendam a cada dia, que o Espírito Santo complete isso no coração de vocês e que uma grande obra o Espírito Santo faça a cada dia em nossas vidas. Amém? Vamos orar então, encerrando nossa aula, tá? Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por este dia. Um dia que o Senhor nos concedeu, nos fortaleceu, nos permitiu estar aqui, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque aprendemos muito da Tua palavra nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele complete em cada coração, cada lar que se abriu, ó Pai, neste dia, para ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele nos fortaleça a cada dia. E que o Senhor venha completar o entendimento da Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. E faça uma grande obra na nossa vida, no nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima aula.